O vídeo de hoje é sobre o time mais tradicional do interior do estado de Pernambuco e que luta na CBF pelo reconhecimento do título de campeão brasileiro da segunda divisão em 1986. É claro que eu estou a falar do Central de Caruaru, que em 1999 conquistou pela primeira vez o título da Série A2 do Campeonato Pernambucano. E se tu quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 patativos, porque Central tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Meu glorioso alvinegro, és o campeão das emoções. Tuas glórias, teu passado, sempre presente em nossos corações. Distante 130 km da capital Recife, Caruaru foi fundado em 1857 e é o quarto município mais populoso do Nordeste, atrás apenas de Feira de Santana, Campina Grande e Petrolina. Possui uma das maiores feiras ao ar livre do Brasil e em 1957 passou a ser cantado na voz de Luiz Gonzaga em versos que diziam que de tudo que há no mundo, nela tem para vender. Foi nesta cidade que no dia 15 de junho de 1919 foi fundado o Central Esporte Clube, cujo nome é uma referência à Estrada Central de Ferro de Pernambuco, que desde 1895 cruzava o município, ligando Recife à cidade de Itacaimbó, e tem a patativa, pássaro típico da região, como mascote. Vice-campeão pernambucano em 2007 e 2018, o Central conquistou em 2 oportunidades o título da Série A2 do estadual, em 1999 e em 2022, e tem estádio próprio, o estádio Luiz Lacerda, o Lacerdão. Em 1998, o Central havia sido rebaixado pela primeira vez na sua história. E em 1919 tentaria o retorno à elite estadual em meio às comemorações dos seus 80 anos de existência. O campeonato pernambucano da Série A2 de 99 seria disputado por 12 equipes e com um sistema de pontuação um pouco diferente. Empate com gols valia 2 pontos. O regulamento também não era um dos mais simples. Na primeira fase, os 12 times ficariam divididos em 3 grupos de 4, com jogos de ida e volta dentro do próprio grupo. 8 se classificavam para a segunda fase. O primeiro e o segundo de cada grupo, mais os 2 melhores terceiros. Não! Os 2 melhores levando em conta a pontuação, não a colocação. Teve time que foi o último colocado do grupo e passou. Já em outro grupo, teve time que foi terceiro e caiu fora. Que viagem é essa, velho? A segunda fase, as coisas fugiam um pouco da lógica. A segunda fase fugia um pouco da lógica comum. Seriam 2 grupos de 4. Cada time jogaria com as outras equipes do mesmo grupo em jogos de ida e volta. Ok, mas também enfrentaria as equipes do outro grupo apenas em jogos de ida. Não faz sentido. Só sei que foi assim. Os 2 melhores de cada grupo iriam para as semifinais e os vencedores desta garantiam acesso e vaga nas finais. O grupo 1 teria o Grêmio Petrolândia da cidade de Petrolândia, o Sport Boa Vista da cidade de Santa Maria da Boa Vista, o Petrolina da cidade de Petrolina e o 1º de Maio também da cidade de Petrolina. O grupo 2 teria o Central de Caruaru, o Centro Limoeirense da cidade de Limoeiro, o Decisão, que era de Recife, mas disputou os jogos como mandante na cidade de Itambé e hoje está sediado na cidade de Sertânia, e o 7 de Setembro, que é da cidade de Garanhuns, mas mandou seus jogos na cidade de Arco Verde. Por fim, o grupo 3 teria o América, que é do Recife, mas disputou jogos como mandante na cidade de Ipojuca, a Cabense, da cidade do Cabo de Santo Agostinho, o Ferroviário, que era de Recife, mas disputou seus jogos como mandante na cidade de Igaraçu, e o Ibis, que é de Recife, mas disputou seus jogos como mandante na cidade de Tracunhaém. Tua bandeira alvinegra, ao tremular, relembra tua história. Enche de orgulho nosso peito, nos faz lutar em busca da vitória. A estreia centralina aconteceu no dia 20 de março de 1999 em Caruaru, mas não no seu estádio, o Luiz Lacerda, e sim no estádio Antônio Inácio, da Liga de Futebol Municipal, e que é onde o outro time da cidade manda suas partidas, o Porto. O adversário foi o Centro Limoeirense, e as 2 equipes empataram em 1-1. Gols de Fábio aos 39 minutos do segundo tempo, a favor do Central, e de Gonçalves aos 4 do primeiro tempo, a favor do Centro Limoeirense.
No dia 27, houve jogo no estádio José Pereira de Andrade, na cidade de Itambé, diante do Decisão, e o time azulino venceu pelo placar de 1-0, porém, sem autor do gol. Em seguida, jogo no dia 4 de abril, em Caruaru, no estádio Antônio Inácio, diante do 7 de setembro, e o Central venceu o time da cidade de Garanhuns por 3-0, gols de Remo aos 11 e 2 de Kremer aos 44 e aos 46, todos no primeiro tempo. Na sequência, jogo no dia 11, em Arco Verde, no estádio Souto Maior, diante do 7 de setembro de Garanhuns, e mesmo fora de casa, o Central venceu o time alviverde por 1-0, gol de Rômulo aos 32 minutos do segundo tempo. Pela quinta rodada, jogo no dia 18, no estádio José Vareda, na cidade de Limoeiro, diante do Centro Limoeirense, que venceu por 1-0, porém sem a autoria do gol. A última rodada será no dia 24, com jogo no estádio Antônio Inácio, em Caruaru, diante do Decisão, e as duas equipes empataram em 1-1, também sem a autoria dos gols. Foi preguiça não, viu? Eu pesquisei. JC, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, o desprezo pela informação bem dada era gigante, e hoje é ainda maior. Pelo grupo 1 estavam classificados o Sport e Boa Vista, primeiro com 13, e o 1º de Maio, segundo com 11. Ficaram de fora o Petrolina, terceiro com 8, e o Grêmio Petrolândia, quarto com 8. O curioso no grupo 2 é que todas, eu disse todas, as equipes se classificaram para a segunda fase. O Centro Limoeirense com 14 e o Central com 10 garantiram suas vagas por terem ficado nas duas primeiras colocações do grupo. Já o Decisão, terceiro com 10, e o 7 de setembro, quarto com 8, garantiram suas vagas por terem sido os dois melhores pontuadores, o líder e o vice-líder de cada grupo, independente da posição. Quem criou esse regulamento estava chapadaço. A Copa do Mundo até 94 passava os dois primeiros de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros, já para não ter essa bizarrice. Fui lanterna, mas estou classificado. Já no grupo 3, a liderança coube nada mais, nada menos que ao Ibis, o pior do mundo, com 12 pontos, seguido pelo também classificado Ferroviário do Recife, segundo com 10. Ficaram pelo caminho o América do Recife, terceiro com 8, e a Cabense, quarta com 5 pontos. O América poderia ter se classificado, mas na estreia contra o Ibis, atuou com um jogador irregular, tão igual a hoje, e perdeu os pontos desse jogo, que havia vencido por 3-0. Além da queda, o coice, pois a Federação Pernambucana tirou os pontos do América e deu para o Ibis. O desgraça! O certo é tirar os pontos e pronto, não dar os pontos para o outro time. Foi nesse mesmo ano que no Brasileiro tiraram os pontos do São Paulo por conta de jogador irregular. Quem lembra? Sandro Hiroshi. Quem lembra de Sandro Hiroshi? E a CBF deu os pontos ao Botafogo para ele não cair. E assim rebaixou o Gama do Distrito Federal. Deu merda. Seria um vídeo inteiro para explicar a bagunça que deu. Filho de Caruaru, capital do agreste em Pernambuco. Nessa busca de vitórias prevalece, teu gingado tão malandro, tão atuante. Na segunda fase, o Central compôs o grupo 4, ao lado do Centro Limoeirense, do Ibis e do 7 de setembro, enquanto que no grupo 5 tinha o Decisão, o Ferroviário do Recife, o 1º de Maio e o Sport Boa Vista. A estreia do Central nesta fase foi no dia 1º de maio, no estádio José Vareda, em Limoeiro, diante do Centro Limoeirense, e mesmo jogando fora de casa, o Central venceu por 1-0, gol de Remo aos 39 minutos do primeiro tempo. Dia 8, jogo no estádio Antônio Inácio, em Caruaru, diante do 1º de maio de Petrolina, e o time Patativa venceu por 2-1, sem autoria dos gols. Em seguida, jogo no dia 16, não em Igaraçu, mas no estádio Gileno de Carle, no Cabo de Santo Agostinho, diante do Ferroviário do Recife, que venceu pelo placar de 2-1. 2 gols de João Carlos para o extinto Ferroviário do Recife e um de Remo para o Central. Pela quarta rodada, jogo no dia 23, no estádio Antônio Inácio, em Caruaru, diante do Decisão, e o Central venceu por 4-0, sem autoria dos gols. Na sequência, jogo no dia 29 em Caruaru, no Antônio Inácio, diante do Ibis, e o Alvinegro Caruaruense venceu por 4-0, também sem autoria dos gols. Dia 6 de junho, a Patativa do Agreste se fez presente na cidade de Santa Maria da Boa Vista, no extremo sertão pernambucano, no estádio Edivanes Nascimento, para o duelo diante do extinto Sport Boa Vista. E mesmo fora de casa, o Central goleou o Sport Boa Vista por 4-0, gols de Vladimir aos 26 do primeiro tempo, 2 de Erivaldo aos 14 e aos 35, ambos no segundo tempo, e um de Paiva aos 20 minutos da etapa final.
Em seguida, jogo no estádio Souto Maior, em Arco Verde, diante do 7 de setembro de Garanhuns, e as duas equipes não saíram do 0 a 0. Pela oitava rodada, jogo no dia 19, diante do 7 de setembro de Garanhuns, no estádio Antônio Inácio em Caruaru, e o time alvinegro venceu o time garanhuense por 3 a 2. Gols de Fabiano, Vado e Vladimir para o Central, e de Nininho e Neném para o 7 de setembro. Na sequência, jogo no dia 26, no estádio Antônio Inácio em Caruaru, diante do Sport e Boa Vista, e as duas equipes empataram em 3 a 3, porém sem autoria dos gols. A rodada final aconteceu no dia 4 de julho, e o Central foi até a cidade de Tracunhaém para enfrentar no estádio municipal dessa cidade o Ibis, e mesmo fora de casa, o Central venceu o Ibis pelo placar de 4 a 2. Gols de Cristiano e Rosivaldo para o Pássaro Preto, enquanto que a favor do Central marcaram Remo 3 vezes e Vladimir. O Central estava classificado às semifinais por ter encerrado em primeiro, o grupo 4 com 24 pontos, seguido pelo também classificado Ibis com 21, deixando de fora o 7 de setembro, terceiro com 15, Porto Boa Vista terceiro com 4 com 11. No grupo 5 pegaram as vagas o Ferroviário do Recife, primeiro com 19 pontos, e o 1º de Maio de Petrolina, segundo com 17, deixando pelo caminho e o Centro Limoeirense com 11, e o Decisão de Recife, quarto com 9 pontos. Central, 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 o teu nome me enche de emoção. Seja na terra, em outras terras, tua bandeira é força e tradição. Nas semifinais, valendo o retorno para a primeira divisão, o Central teria pela frente o 1º de Maio. O jogo de ida aconteceu no dia 17 de julho, no estádio da Associação Rural, na cidade de Petrolina, e as duas equipes empataram em 0 a 0. A volta se deu no dia 25, no estádio Antônio Inácio em Caruaru, e o Central confirmou acesso ao derrotar o 1º de Maio de Petrolina por 2 a 1. Gols de Marcelo aos 6 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, a favor do time centralino, e de Santos aos 19 do segundo, a favor do 1º de Maio. O outro time que subiu para a primeira divisão foi, adivinhem, o Ibis, que na outra semifinal eliminou o Ferroviário do Recife. Em 2021, o Ibis voltou a subir para a primeira divisão. Passou 2 anos na elite. Caiu ano passado e agora em 2024 voltará a jogar a Série A2. Se Deus quiser, com muitas derrotas. O primeiro jogo da final ocorreu no dia 1º de agosto, no estádio municipal da cidade de Tracunhaém, e mesmo na condição de visitante, o Central venceu o Ibis por 1 a 0, gol de Júnior Caruaru, aos 43 minutos do segundo tempo. A volta se deu no dia 8, no Antônio Inácio, em Caruaru, e o Central confirmou o título de campeão pernambucano da Série A2 em 1999, após vencer o Ibis pelo placar de 2 a 1. Gols de Dunga aos 7 e Júnior Caruaru aos 42, ambos no segundo tempo, a favor da Patativa, e de Cristiano aos 32 minutos do primeiro tempo, a favor do Ibis. O Central de Caruaru foi campeão em 1999, com Genilson no gol, Nego, Maurício, Fábio e Everaldo na defesa, Túlio, Dunga, Valber e Remo no meio-campo, Vladimir e Júnior Caruaru no ataque. Treinador, Evandro Souza. Isso chegou até aqui, tu ainda não é inscrito no canal? Aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!